Fala pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui às 4h20 da tarde gravando a aula número 10 de Excel intermediário. Nosso primeiro curso de Excel básico tiveram 14 aulas mais a introdução, né? Então o meu planejamento aqui também é que o Excel intermediário chegue aí próximo às 14 aulas, né? Eu vou deixar algumas coisas aí para o avançado. Então quem estiver fazendo o Excel intermediário já, vai perceber que a gente não está mexendo com fórmulas. Por que eu não estou mexendo com fórmulas? Porque, como eu disse algumas aulas para trás, eu estou preferindo, né, ensinar as ferramentas. Porque a fórmula, né, ela é muita lógica, a gente tem que pensar um pouco mais, né? Então é legal, às vezes, conhecer primeiro todas as ferramentas para depois, quando a gente for fazer as fórmulas, né, dependente da forma que faz, a gente já conheça as ferramentas, já conheça como, né, como fazer uma formatação condicional, como fazer uma tabela, não é? Como passar para dinheiro, como passar para porcentagem, como filtrar os dados de um lugar, não é? Então, tem muita coisa aqui, né, que às vezes a gente começa a mexer com fórmula e não sabe, por exemplo, eu conheço muita gente que sabe mexer com fórmula bem, mas não sabe, por exemplo, onde que habilita uma barra de fórmula, não sabe fazer uma impressão, né, igual a gente aprendeu na primeira aula desse curso, que eu acho que é uma parte muito importante do Excel, aprender a imprimir, né? Aprender a parte do layout. Então, é por esse motivo que a nossa sequência ainda não pegou fórmulas. Porque a fórmula ela é muito importante, mas eu acho que, na minha visão, a parte de ferramenta, conhecer o Excel como um todo, é muito melhor você conhecer o Excel como um todo e depois começar a aplicar as fórmulas aí, né, na sua necessidade. Porque as fórmulas, quem não sabe, Excel deve ter, eu nem sei o número, mais de centenas de fórmulas, né? Então, ninguém sabe usar todas, né? A gente vai aprendendo as básicas, né? E delas a gente vai aprendendo as intermediárias, mais avançadas também. Tem gente que você vai ver milhares de planilhas, talvez que nunca usam uma ou outra fórmula, né? A maioria das fórmulas não se usa. Quando a gente entrar na parte de fórmula aí, a gente vai ver. Tá? Então, só esse bate-papo rápido aí, pra gente alinhar isso aí, para quem tá na esperança aí de começar a ver fórmula, tá? Já já a gente começa a ver, mas assim, vamos treinando as ferramentas para conhecer todas as ferramentas primeiro, ok? Então hoje provavelmente mais uma aula aí, essa mais uma, a gente vai aprender um pouco mais sobre dados, né? Então a gente vai aprender aqui essa parte de obter dados externos bem rapidamente, tá? Não vou me aprofundar. E a gente vai aprofundar um pouco aqui nesses botões texto para coluna, esses três botões de ferramenta de dado e o consolidar, tá? E também essa parte de agrupar, desagrupar aqui, né? Principalmente esses dois que a gente vai, né, aprender provavelmente já na próxima aula. Então vamos começar. O Excel, como eu disse lá na primeira aula de introdução do Excel básico, né, a aula zero, como pode dizer, primeira aula do nosso curso, o Excel ele trabalha dentro do pacote Office, né? Então a gente tem aqui, ó, outros programas como o Access, a gente tem lá embaixo lá, o Word, né? E o Windows ele tem diversos, né, aplicativos instalados nele e que a gente pode instalar que também modelam dados, né? O que são dados? Isso aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3. A gente tem dados aqui, né? 1, o 2 e o 3. Dependendo do que eles fazem, o que eles signifiquem, né? Eles são dados. Então existem ferramentas de você obter dados externos. Eu não vou entrar a fundo nisso aqui, tá? Porque é uma parte que nem todo mundo usa, mas também a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Nos cursos lá mais avançados, ok? Então, eu vou só mostrar uma parte que muita gente tem dúvida, que eu já vi muito utilizado, né? Que é o seguinte: alguns programas, por exemplo, alguns programas específicos de alguma empresa, alguma coisa, quando você baixa os dados dele, em vez dele vir já em Excel, a maioria dos programas vem em Excel, mas alguns vêm como um documento de texto. O que é documento de texto? O famoso bloco de notas, né?
era muito se utilizado lá em 1990 e bolinha lá, né? 90 e pouco, quando o Windows começou a aparecer, o Windows 95, né? Depois que o DOS começou a ter essa cara de Windows, né? Deixou de ser aquela a parte escrita, para quem não conhece um pouco de história aí, a gente antigamente tinha, né? Para quem não sabe, os computadores eram prontos de comandos, né? Então você colocava comandos para fazer algum tipo de, né, função no computador. Então, para mim sair, eu tinha que escrever exit, por exemplo. Não tinha essa cara que a gente tem hoje. Então, quando começou, o bloco de notas era muito usado, né? E ele, o que que é? É um bloco de literalmente de notas. E ele a gente não faz colunas e linhas. Ele você vai escrevendo, ó, vou fazer um bloco de notas novo aqui. Quer ver? Olha lá, a gente pode ir escrevendo, né, as coisas, ó. E a gente, se der um enter, a gente continua escrevendo as coisas. Então eu não consigo movimentar, não consigo fazer nada diferente nesse bloco de notas. Muitas vezes, alguns programas, né, eles trazem as informações dele em bloco de notas. Acontece muito. Então, por exemplo, eu montei aqui, né, algo, né, que poderia vir aí de um bloco de notas, por exemplo. Vamos falar que eu tinha um programa onde que eu insiro os dados de nome, endereço e telefone vamos falar aí dos meus clientes, por exemplo. Então aqui, ó, são espaços, tá vendo? Isso aqui não dá para me trabalhar. Eu quero levar isso para dentro do Excel, né? Eu quero levar esse arquivo dentro do Excel. Então aqui em dados, ó, existe um botão chamado obter dados externos. Quando a gente clica aqui, olha aqui, a gente pode obter dados do Access. Para quem não conhece, o Access é um banco de dados, tá? Ele é um programa que mexe com banco de dados. Então você consegue criar um banco de dados, né? Como se fosse um Excel, só que um pouco mais sofisticado, né? Banco de dados de eventos, de tarefas, de contatos, né? Eu vou abrir um aqui para a gente ver, né? Mais ou menos, olha lá. Então, o Access é isso aqui. Então, esse Access também faz parte do Microsoft Office, né? Do pacote Office. Então, olha lá, ele é como se fosse o Excel, só que ele faz a parte de banco de dados, né? Você consegue guardar aqui nomes, olha lá, né? Aluno, né? Silva, por exemplo, da empresa tal. Eu posso colocar uma lista de verificação, ele cria outro. E eu posso programar aí, né? Filtros, eu posso programar totais, eu posso programar também, né? Alguns formulários, né? Aqui, ó. Algum formulário de lista de contato, de detalhe de contato, olha lá. O formulário, né? Onde eu consigo achar, salvar, né? Então isso aqui é uma ferramenta boa, né, de se usar também, que provavelmente a gente vai ter um curso também na plataforma de Access, né, pelo menos uma introdução, para o pessoal conhecer. Então, temos aqui da web, que é da internet, temos dados de texto, de outras fontes, né, de banco de dados SQL, de feed, de OData, de Query, que é tipo de programação, de XML, que também é a parte do Excel. Excel, perdão, XML a gente utiliza também na parte de internet, né? Ou alguém já deve ter ouvido falar disso aqui também com nota fiscal, tudo mais. Então hoje a gente vai ver como obter esses dados externos. Por que isso aqui existe? Lembra que eu falei lá no começo da aula que existia esse documento que veio de dentro de um programa aí? Não puxei de um programa, mesmo criei, mas de algum programa. Eu consigo, por esses dados externos, importar aquele, né, aquele documento para cá. Então o que eu faço? Eu venho aqui ó, de texto, porque aqui lá é um bloco de notas, né, um arquivo de texto. Então ele vai me pedir para procurar onde está aquele arquivo. Então eu deixei ele na minha área de trabalho, que é a área de trabalho, e ele está aqui embaixo, ó, documento. Então eu dou 2 cliques nele, ou clico em importar aqui, ó. Tá? Então ele vem numa assistência, ele tem um assistente de importação de texto, tá? A gente vai aprender essa importação de texto mais a fundo aqui no texto para colunas, tá? Então não preocupem ainda muito com isso aqui, que a gente vai aprofundar mais. Então ele tem a origem do arquivo, né, da onde que veio, ela é MS-DOS, tem várias coisas, né? Isso aqui é padrão Windows ACI. Iniciar a importação de qual linha, eu deixar 1, porque eu quero começar lá da primeira linha, nome, tá vendo? Que tem as linhas aqui embaixo. Meus dados possuem cabeçalho, a gente pode
marcar isso aqui para ele já fazer o cabeçalho, ele entender que é um cabeçalho. E aqui, ó, eu tenho delimitado e largura fixa. Então, por que ele existe esses dois campos aqui que a gente também vai aprender no texto para coluna? O Excel, a gente sabe que ele trabalha por colunas e células, né? Então, vamos imaginar que isso aqui, cada um tem que entrar numa coluna aqui. Então, o Excel ele vai tentar pegar todos esses dados, né, e colocar dentro da coluna. Claro, se o dado vier muito bagunçado, por exemplo, tiver um telefone aqui na frente, o outro lá atrás, ele não vai importar. O Excel também é uma ferramenta, ela trabalha com padronização, ok? Então, a gente vai tentar importar, tem que estar pelo menos um pouco organizado, né? Pouca coisa aqui fora. Claro que pode estar, por exemplo, assim, ó. Vou modificar um pouco, ó. Não tem problema ele estar assim, por exemplo, ó. Tá vendo? Aí eu vou lá no Excel, ó. Opa, perdão. Salvar. Então eu vou dar mais um, mesmo lugar lá. Dados, obter dados externos, dados de texto. Tá? Essa aula, gente, vocês não precisam replicar ela, tá? Não precisa porque é mais um informativo. Quem precisar usar realmente, quiser uma hora tirar uma dúvida, coisa, me manda no particular aí que a gente tira a dúvida melhor, que mais é para informação, tá? Então aqui, ó lá, tá vendo? A rua tá para frente, mas ainda assim, ó, existe uma padronização de colunas, tá vendo? Então a gente deixa sempre largura fixa. Aí dei um avançar aqui embaixo, ó, ele veio para a etapa 2. Então nessa etapa 2 eu consigo, por exemplo, ó lá, delimitar quais serão as colunas A, B e C, ó lá, A, B e C. E eu consigo chegar aqui para baixo, ó. Ele já pegou todos os dados, né? Se tivesse mais dados eu conseguiria ir para baixo, né? É que só tem esses dados. Então ele me mostra toda a planilha, né? E se tivesse para o lado também eu conseguiria. E eu posso, por exemplo, aqui, ó, dividir aqui como eu quiser. Eu consigo clicando duas vezes, né? Olha lá, clicando uma vez, abrir mais colunas. Mas aqui a gente está vendo que não é necessário. Então clicando duas vezes eu apago. Então certo, como que é? A gente deixar o primeiro aqui, aí vir sempre na borda aqui. Mas se você vê que o rua está um pouco para cá, você pode chegar para cá. Mas tem que tomar cuidado para um Bernardo, por exemplo, não está passando aqui. Né? Então você delimita, você pode delimitar aqui também. Eu vou delimitar aqui, ele já delimita o que ele acha que é certo, você pode arrumar. Deu outro avançar, né? Ele tem aqui alguns formatos de coluna. Se você quer que seja texto, se você quer que seja data, o normal, que é bom a gente deixar o geral, tá? E dar um concluir, né? Ele vai perguntar onde você quer colar essa coluna. Então, quem precisar colar, por exemplo, aqui na coluna O, precisar colar em outro lugar aqui, por exemplo, ó, pode. O certo é sempre colar aqui na A1, né, para ele não desconfigurar nada. Ou você pode escolher também, né, colar na nova planilha, né? Temos algumas propriedades aqui também, né, que eu não vou aprofundar, mas tem algumas coisas que você consegue fazer. Então você der um OK aqui, ó lá. Estão vendo? Ele criou a coluna a coluna B e a coluna C. Muitas vezes eu vou fazer ela de novo aqui, ó. Eu posso fazer, né? Eu cliquei na web, vocês viram, né? Você pode fazer duas vezes também, claro. Ó. Então, muitas vezes a gente não fizer isso aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer só duas colunas, tá vendo? Ó, avancei e concluí. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Olha o que acontece, diferença. Aqui, ó, ela virou uma coluna só com vários escritos. Olha lá, olha aqui o que está escrito ali, ó, tá vendo? Então ele trouxe o espaço e aqui ele colocou o telefone. Então tem que tomar cuidado na hora de criar as colunas. Vocês viram, eu posso criar em qualquer lugar. Tá? Olha lá, ó, está associado a uma consulta. Posso colocar um não, né? E trabalhar. Então ele coloca, mas é claro, eu vou ter que arrumar esses dados, né? Muitas vezes esses dados podem vir com espaços, podem vir desorganizados, então tem que tomar um pouco de cuidado com esses dados externos, ok? Porque eles muitas vezes eles vêm aí um pouco bagunçados, um pouco fora de padrão. Mas para quem não precisar digitar, depois eu posso arrumar. Por exemplo, olha aqui, o endereço ele já veio errado, então eu posso organizar lá, endereço, olha lá, o telefone, nome, aí eu posso vir aqui, né, e começar a arrumar a minha planilha, né? Aí, ó. Pronto, comecei a arrumar minha planilha, tá? Então, gente,
Essa é uma ferramenta interessante, né, que é o obter dados. Então a gente tem consultas para transformar, conexões que dá para fazer, mas isso aqui é um pouco uma parte mais avançada, né? Eu queria mostrar mais para vocês que dá para fazer essa importação de texto, tá? Então a gente vai parar essa aula por aqui, né? Só para dar uma introdução na obtenção de dados. E agora a gente vai aprender a modelar alguns dados na próxima aula, tá? Essa aula foi rápida. Quem quiser tentar replicar, pode criar um bloco de notas, tá? Quem não conseguir criar esse bloco de notas, pode me chamar, quiser replicar. E quem tiver, talvez aí, se você estiver fazendo a nossa aula e tiver alguma informação que você puxe, você tem que digitar numa planilha, porque na sua empresa ela sai assim, você quer que a gente pode tentar importar. Se você quiser tentar importar aí, pode tentar, ou talvez você já faça esse trabalho, não sabia delimitar alguma coisa. Entre em contato com a gente aí, a gente tenta achar uma solução, né, dentro do possível. Então até a próxima, gente. A próxima vai ser a continuação, tá? A gente já vai vir aqui dar o texto para a coluna, só para a aula não ficar muito, né, longa. Então, valeu!